para todos. Cumprimento todos com a graça, com a paz, com o amor, com a misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Você que está já nos assistindo do outro lado, Deus te abençoe poderosamente. Esse é o dia que o Senhor nos fez, portanto, alegremos-nos nele, diz a palavra do Senhor. Diácono Antônio, você está falando aqui sobre algumas indagações que as pessoas fazem quando acontece fatos como cair um avião, morreu uma criança, etc. Aí eu estava lembrando ali que Deus não prometeu a imortalidade para o homem, Ele prometeu a eternidade. As pessoas confundem isso. Ele não prometeu a imortalidade, Ele prometeu a eternidade. Ok? Então, qualquer pessoa que indagar sobre isso, é só falar isso para eles, pode ser não. Grau, muito obrigado pela tua presença, é um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco nesta manhã. Né? O Antônio já fez a referência do Silvio Santos, que faleceu ontem, a gente já orou em casa pela família, uma família estruturada, graças a Deus por isso, né? Inclusive também descendência judaica, né? Um homem que teve, eu acho que alguns jovens hoje poderiam inspirar, porque ele deixou um legado, deixou uma excelente família, mas também deixou um testemunho de perseverança, não é verdade? Então eu acho que esses homens, eles servem para a juventude hoje, que muitas vezes desiste facilmente, né? E olhar para um homem que foi um camelô e chegou onde chegou, então quando ele parte, ele também serve de um testemunho de perseverança. Eu acho que isso é muito importante, tá bom? Mas nós ainda vamos orar, porque eu tenho uma pessoa também que está precisando de oração, está internada, e ela pediu oração hoje para a gente aqui, para quando viesse para a igreja, a gente vai fazer isso agora, tá bom? O nome dela era Maria Regina, tá bom? Vamos orar? Senhor meu Deus, em primeiro lugar nós queremos lhe agradecer pela manhã, te agradecer pelo privilégio de acordar e respirar esse fôlego de vida, porque o fôlego de vida quem deu foi o Senhor. Quando o Senhor criou o homem, estávamos inertes, o Senhor soprou o fôlego de vida em nós. Esse fôlego tem um tempo determinado aqui na terra, e um dia nós vamos ter que devolver esse fôlego de vida para ti. Mas enquanto estamos aqui, nós queremos lhe agradecer pelo privilégio de acordar, de viver. Porque acordar não é uma coisa normal, é um milagre de Deus. E se Ele permitiu que nós dormíssemos, acordássemos, é porque Ele ainda tem algo através de nós aqui nessa terra. Não é só para que a gente viva a nossa vida, é importante pensar no nosso futuro, os projetos, os nossos sonhos, sim, mas também para pregar a Tua palavra, para levar a Tua palavra, porque nós fomos chamados, justamente escolhidos, para levar a Tua palavra e pregar a Tua palavra e despertar aquele povo que está dormindo, conforme diz a Tua palavra, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, em Cristo quem esclarecerá. Então, Pai, nós queremos lhe agradecer já pelo maná que o Senhor já derramou na nossa mesa, o pão nosso cada dia, porque tu falaste isso lá no deserto, quando derramou aquele maná para aquele povo, o Senhor falou que nunca mais faltaria o pão nosso. E a Tua palavra, a Tua promessa, o Senhor é um Deus que cumpre a Tua palavra, a Tua promessa. O Senhor não é homem para que minta, e o Senhor tem cumprido isso nas nossas vidas. E agora eu oro por essa irmã que pediu oração agora, Regina. Senhor, entra com providência agora nesta vida agora. Tu és o médico dos médicos. O dinheiro não pode fazer nada, tendo em vista que foi uma pessoa agora milionária, uma gripe. Então, Pai, nós sabemos que só a Tua mão pode agir, porque Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Então, Pai, junto com a Tua igreja que está orando aqui, não importa quanto aqui esteja, Tua palavra diz: se tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, Tu estás presente. Então Tu estás presente aqui nesta manhã. Entra com providência nesse leito de hospital agora. Aqueles estão agora, Pai, quem sabe entubados agora, nós não conhecemos,
mas que o teu Espírito Santo esteja agora nesse lugar. Aqueles que estão na enfermaria, aquela criança agora, Pai, quem sabe com a pneumonia, com a enfermidade, com a doença, oh Deus, toca poderosamente, porque nós cremos no milagre da cura também. A tua palavra diz: é o Jeová Rafa, o Jeová que cura, o Jeová que sara, e nós cremos no teu poder. Fica conosco aqui nesta manhã, fala conosco através da tua palavra, do estudo da tua palavra. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus, e a igreja diga glórias a Deus. Amém, queridos? Graças a Deus. Amados, hoje nós vamos. Tirei não, né? Deixa eu ver, tá? Nós vamos estamos finalizando. Na verdade, para você que está vindo agora, nós estamos finalizando hoje a aula de Apocalipse. Graças a Deus, irmão. Tudo bem? Obrigado pela tua presença, tá? Aula de Apocalipse, começamos no capítulo 5. Apocalipse, ele tem 22 capítulos. E nós estaremos hoje finalizando. E nós começamos falando sobre a adoração do Cordeiro, a aula número 1. Falamos sobre o juízo de Deus às nações. Depois falamos quem são os 144 mil selados, né? Que a gente deu uma explicação aqui. Depois falamos sobre 7 personagens: o anticristo, o falso profeta, a marca e o número da besta, o evangelho na grande tribulação, né? Porque o evangelho vai ser pregado na grande tribulação, como nós aprendemos. E quem é que vai ser? Então vamos lá, quem é que vai ser o salvo na grande tribulação? Só os mártires, não é isso? Porque somente aqueles que não se prostrarem diante do anticristo, eles morrerão, derramarão seu sangue, por isso haverá salvação também na grande tribulação. E nós falamos também aqui do evangelho da grande tribulação, o juízo das 7 taças, a grande meretriz, né, que nós explicamos aqui quem poderá ser. Aqui ninguém fala afirmando, porque nós não temos todo o conhecimento da palavra de Deus, mas temos um ponto de partida, que é a própria Bíblia Sagrada, na hermenêutica, na interpretação do texto da Bíblia Sagrada. Mas nós não somos aquele que pode, mas é isso aqui, em fato, você tem o direito de raciocinar e de pensar também, né? E nós falamos da queda da Babilônia e o júbilo nos céus. Nós falamos das bodas do Cordeiro e a volta de Jesus Cristo na glória. E hoje nós vamos falar na última aula, que não deveria ser a última aula. Quando eu falei a última aula, inclusive hoje hoje a aula é 13. E nós vamos falar sobre Satanás vai ser preso, né? E eu não sei porque é o número 13. Então, hoje, mas o tema mesmo é o milênio e o trono branco. Mas não deveria ser a última aula, porque a última aula deveria ser, vocês não falaram nada, mas eu vou dar uma explicação. É o novo céu e a nova terra. Você falou, mas aqui ninguém notou. Mas eu não consegui ainda preparar a aula do novo céu e nova terra, porque há algumas interpretações. E eu não quero trazer aqui qualquer coisa, mas a última aula, na verdade, tem que ser o novo céu e a nova terra. Oi? Aleluia, né? Amém? Se eu não falasse isso, vocês ficariam sem saber e a aula ficaria completa, né? E também vocês provavelmente não vão notar nada, porque é igual aquele lugar que fala sim ou não, aí o cara fala sim, né? Tudo ele fala assim, se falar não, já viu, né? Pode dar algum problema, o cara tem que falar sim. Mas aqui não é dessa maneira, aqui todo mundo tem direito de raciocinar e de pensar. Apenas eu estou dando orientação que a última aula tem que ser novo céu e nova terra. Eu estou preparando, mas ainda preciso de algumas interpretações. Então vamos para Apocalipse. Nós vamos falar então, na verdade, a penúltima aula, capítulo 20, porque nós precisamos de preencher todo o livro de Apocalipse, são 22 capítulos. O capítulo 20, só que nós vamos ler todo o capítulo. Oi? O tema é o milênio e o trono branco. O milênio e o trono branco. O cabeçalho aqui do capítulo 20 justamente é Satanás. Ele é amarrado por 1000 anos e os fiéis reinam com Cristo. Diz aqui: e vi descer do céu
um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é quem? O diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações. Então você vê que engana as nações é ele mesmo, né? Porque aqui diz assim, ó, para que mais não engane as nações, até que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado ou felizes e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de quem? Sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele que 1000 anos. Aqui antes do versículo 7 na minha Bíblia, tem aqui também um tema: Satanás é solto e depois ele é vencido para sempre. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Guarde bem isso aí, que a gente vai frisar bastante nisso aí. E sairá a enganar as nações que estarão sobre os 4 cantos da terra. Aí aqui fala de Gog e Magog, cujo o número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu fogo do céu, e hoje devorou. Cidade amada aqui é Israel, é Jerusalém. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre, aonde se fala o nome inferno. Ok? Mas vamos orar mais uma vez, como eu faço sempre. Senhor meu Deus, santo, santo, santo é o teu nome, glorificado e exaltado é o teu nome. Mais uma vez queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez na nossa vida e te agradecer pela semana que o Senhor concedeu para nós. Tenho certeza absoluta que o Senhor deu livramentos para cada um de nós, livrou dos assaltos, do roubo, do acidente, das balas perdidas, das enfermidades mortais. O Senhor tem guardado cada um de nós, quero lhe agradecer por isso. Coloco prostrado diante de Ti, como faço sempre antes de pregar, ministrar a Tua palavra, dizendo que é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. Orienta-nos agora e dá-nos capacidade para ministrar e ensinar a Tua palavra. Fale conosco, oramos assim no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, todo mundo sabe que, só para quem está chegando aqui, outros que estão nos assistindo agora, que a carta, o livro de Apocalipse é uma carta, uma revelação que foi dada a João quando ele esteve ali no seu martírio na ilha de Pátimo. Ele não morreu como os outros, na espada, nada disso, mas ele morreu de idade. E ali aprove Deus que ali ele fosse, justamente para que revelasse esse livro, que alguns evangélicos, alguns deles têm até medo de ler o livro de Apocalipse, e muitos falam assim: pastor, eu não consigo entender o livro de Apocalipse, né? E a gente já explicou o motivo do qual o Apocalipse foi escrito com alegoria, com símbolos, né, tipologias, etc. A gente explicou o motivo do qual, naquela época, os romanos, né, quando imperavam o reinado de Roma, na época de Nero, etc., que mandavam matar os evangélicos, se tudo fosse falado de uma forma clara, aí ficava pior, né? Então era dessa forma justamente para eles não entenderem.
E aí Deus ia dar capacidade espiritual para os líderes, evangélicos, pastores, enfim, que pudessem revelar a palavra que Deus deu para João. E nós estamos aqui justamente para isso, e temos feito isso durante 12 aulas e hoje é a 13ª aula. Então, antes de entrarmos no assunto do milênio, fez, meu garoto? Tá, graças a Deus. Até o milênio acabado faz, tá? Antes de entrarmos no assunto do milênio, convém lembrar que durante as bodas do Cordeiro, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, ok? Só para você lembrar disso aqui. Todos nós, evangélicos, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo durante as bodas do Cordeiro. Agora, talvez você poderia perguntar assim para mim, mas por que nós vamos comparecer no tribunal de Cristo? Nós não vamos comparecer no tribunal de Cristo para a condenação. Nós não estamos condenados, nós estamos salvos. Amém? Nós estamos salvos. Salvos através da graça do Senhor Jesus Cristo, pela graça, pelo amor de Deus. Ele nos amou antes que você o amasse, diz a palavra de Deus, e nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. A Bíblia fala que havia um aprisco que estava preparado para aqueles que haveriam de ser salvos. Então Deus chamou, ponto final, escolheu você, me escolheu. A gente não vai aqui discutir o porquê, né? Ele teve um motivo, assim como ele escolheu aqueles 12 discípulos, enfim, começou com os 12 discípulos. Então, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo apenas para os salvos, nós vamos comparecer para recebermos a recompensa. Amém? Os que não forem salvos, eles vão comparecer para a condenação. Mas os salvos, eles comparecem também no tribunal chamado, existe aqui na Terra um montão de tribunal para condenação, para isso, para aquilo, mas também vai ter o tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo, ele vai acontecer para os salvos, para recebermos a recompensa. E a palavra recompensa, em algumas partes da Bíblia, ela fala de galardão. Já ouviu falar isso? Amém. Galardão. Pelo que nós vamos ganhar o galardão? Pelo que nós fizemos em prol da obra de Deus aqui nessa terra. E a Bíblia fala que o teu trabalho de cada um de nós no Senhor não é em vão. É isso que a Bíblia fala. Quando você pensa, eu estou fazendo da obra de Deus, está sendo pensado, aí a Bíblia fala, o trabalho que você faz em Deus não é em vão. Justamente é escatológico isso. É naquele grande dia, quando nós vamos receber os nossos galardões, a nossa premiação, né? Que fizemos em prol da obra de Deus. Mas onde tem essa referência, para não ficar só eu falando aqui? Bíblia Sagrada em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. Está aqui, ó. 2 Coríntios 5, 10 diz: porque todos, olha aqui, irmãos, uma referência. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, agora aqui, ó, segundo, diga assim comigo, segundo, só um falou? Segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Entendeu? Então, todos nós, aqui é uma referência, mas nós temos outra aqui, no mesmo livro, 1 Coríntios, volta, capítulo 3, a gente não pode dar uma aula sem pegar a Bíblia Sagrada, sem usar a palavra de Deus, para não ficar só nossas palavras. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, diz assim, ó, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, está tudo dentro da palavra de Deus aqui. Por isso que nós vamos, quando você pensar que está fazendo algo de Deus, eu faço há 42 anos, graças a Deus, nunca foi pesado para mim. E se eu tivesse que voltar ao tempo e fazer, talvez eu faria até melhor. Né? E Deus, Ele não fica te devendo nada. Interessante, né? Tanto que Ele não fica te devendo nada, é que Ele é tão justo, que Ele será justo até na distribuição dos galardões da sua recompensa. Amém?
E ainda tem uma referência aí, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam o quê? Firmes e só firmes? Não, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo o que eu falei aqui, que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Existe aqui na terra a injustiça, você faz e é em vão, porque o homem é injusto. Mas a Bíblia fala aqui que o teu trabalho no Senhor, ele não é em vão, porque ele é justo. E a justiça de Deus prevalecerá, irmão. Amém, querido? Aquilo que tu fizer de bem, aquilo que tu fizer de mal, justiça de Deus. A balança, naquele momento, ela vai o seu peso. Então, Deus, ele é justo. E a referência ainda aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. E eu não entendi porque eu botei essa referência, mas não tem problema não, de repente, é para alertar cada um de nós aqui, né, irmãos? Deus fala de qualquer maneira, né? Se eu botei uma referência que parece que não tem nada a ver, né? Mas aí está falando de obra também, né? Está falando de obra aqui, né? Então parece que... Mas vamos lá. O primeiro tópico aqui, só nessa introdução que nós damos, que isso aqui que eu falei foi a introdução. O primeiro tópico é sobre o milênio. Existem várias interpretações. Todas as quinta-feiras eu estou dando aula de seminário aqui e nós estamos na escatologia, não é isso? Estamos na escatologia. Quinta-feira eu não tive aula devido aos fatos que aconteceram na localidade e eu preferi liberar os irmãos para questão de prudência, ok? Não foi porque eu não tive vontade de vir não, porque a minha vontade é estar aqui todos os dias fazer a obra de Deus, mas é pela prudência, tá bom, irmão? Só por esse motivo. Mas nós vimos aí várias coisas acontecer. Então vamos ver aqui o milênio. E aí dentro da escatologia, da aula de quinta-feira, nós vamos falar sobre algumas interpretações, linhas de pensamentos a respeito do milênio, né? Os milenistas, os pré, os pós, aquelas coisas todas que tem na teologia, que a teologia é muito importante. Eu fiz bacharel em teologia, ela é muito importante, mas você não pode ficar apenas se prendendo na teologia para debater com o outro, porque você traz confusão e inimizade. É aquilo que eu falo sempre, a gente tem que ser, balançar certo. Tudo que você for o extremo, já era, tu traz complicação. Para um lado ou para o outro, seja evangélico ou não seja evangélico, o extremista não é legal, tu tem que ser consciente. Tudo que é extremo, seja direita, seja esquerda, seja não sei o quê, tudo que é o extremo, aí vira aí tu traz inimizade. Eu preguei, já ensinei aqui na igreja, justamente por essas coisas de interpretações de textos, de denominações, um interpreta aqui, outro interpreta, começa a trazer uma inimizade. O batista não gosta muito da Assembleia, a Assembleia não gosta muito da Presbiteriana, e vai aquela confusão toda, né, que deveria ser o quê? Uma unidade, que nós somos o corpo de Cristo. Mas essas interpretações de líderes, né, que faz o chamado regimento interno, que não é Bíblia, a Bíblia é aqui, né? Tem a CLT, para os que trabalham CLT, mas quando o cara vai usar, ele não usa a CLT, ele usa o quê? Ele usa aquilo que está lá interno, lá, né? Ele usa o que está interno, que aí o interno é que vai ir contra a CLT. Então, o regimento interno das igrejas, porque a igreja tem estatuto, tem regimento interno, aquelas coisas todas. O regimento interno, muitas vezes, são falhos. E aí tende-se apenas para a sua denominação, mas não pela Bíblia. E aí tem que ir pela Bíblia. Ok? Então, tem meu ponto de partida aqui sobre o milênio. Alguns entendem que não é literal, na verdade, que é a linha de pensamento, mas vamos aqui o milênio. A expressão 1000 anos está na Bíblia várias vezes, aqui no texto que nós lemos, capítulo 20 do Apocalipse, várias vezes falou a palavra 1000 anos. Ela aparece, na verdade, do versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 20, 6 vezes. 6 vezes a palavra 1000 anos, tá? Para quem ainda não entende
diretamente sobre o milênio, ou pensa diferente, só para você, estou ao vivo aqui, depois isso vai chegar em outro lugar, ela, do versículo 1, pode anotar aí, aqui, ó, vou botar aqui, porque eu estava em Coríntios, no 20, do 1 ao 7, 6 vezes essa palavra aparece. No latim, essa palavra milênio significa mille, não é aquele presidente da Argentina não, né? Aquele é outro nome, né? Mille, que significa literalmente mil anos. 1000 anos, né? Que aqui no latim o A, N dobrado, U e o S. O milênio, conforme a Bíblia Sagrada, né? Conforme o pensamento do pastor, é aquele período de tempo durante o qual Cristo vai reinar na terra. Bom, se tem o reinado do homem durante todos esses anos, vai ter também o chamado reinado, o governo de Deus, que é o governo teocrático. O democrático, você já fala democrático, né? Aí tu vê mais ou menos aí o que tu interpreta, porque é ele que domina esta terra. A Bíblia fala que o mundo jaz toda igreja, irmão, vamos acordar, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, né? A única coisa que impede a maior atuação do inimigo nessa terra é a igreja. Justamente a igreja, por isso que a igreja muitas vezes, por não entender a palavra, o ensinamento da palavra quase ninguém gosta, mas se for milagre, prodígio, você vai para qualquer lugar, está lotado, porque o inimigo trabalha também. E aplaude esses lugares para que as pessoas fiquem sem entendimento da palavra. Justamente por isso, o inimigo ele aplaude isso. Pode estar uma multidão, mas que igreja poderosa, não é que é poderosa, é que é um engano do inimigo para que eles fiquem cegos e não conheçam a Bíblia, a palavra. Porque quando você conhece a palavra, você vai se despertar, como eu falei aqui, das trombetas que vão soar, e você, opa, cada fato que acontece, uma trombeta tocando, é um sinal que Deus está dando. Então, quando você tem conhecimento da palavra, você não vai temer quando os fatos acontecerem. Muito pelo contrário, mas, opa, Jesus está voltando. Os sinais não é para te levar a temer. Os sinais é justamente para mostrar para você que Jesus está voltando. Então, de acordo com a palavra, o milênio é aquele período de tempo durante o qual Cristo vai reinar na terra. E eu creio desta maneira, por isso que eu estou ensinando dessa maneira. Se você também não quiser entender, não tem problema nenhum, né? Porque a gente não sabe mesmo. Só quando o corpo estiver glorificado, esse corpo aqui está condenado. Condenado o quê? Vamos lá, esse corpo está condenado o quê? A morte. Não tem salvação para o corpo. Tem para a alma. O corpo não, o corpo ele é condenado. Todo mundo vai morrer. Seja com 100 anos, 93, com 12, uns vão na frente, outros vão atrás, mas todos nós vamos morrer fisicamente falando que o corpo está condenado. Amém? O corpo ele está totalmente condenado, né? Aí será um período, aí no caso aqui, de 1000 anos, será o governo teocrático, onde Cristo reinará. O nosso corpo só vai conhecer todo o conhecimento de Deus quando ele for glorificado. Porque aqui ainda há o pecado. Mesmo você sendo crente, recebeu Cristo, vive com Cristo na igreja, mas o pecado reina sobre você ainda. Você não é mais escravo do pecado. Amém? Porque lá na adâmica, o pecado adâmico, a origem adâmica, que nós... Não, porque tem pessoas que falam assim, mas por que nós reinamos, nós pegamos o pecado de Adão? Não fizemos nada, né? Mas você também não fez nada para herdar a salvação. Não, você também fez alguma coisa para herdar a salvação? Não, foi pela graça. Então está tudo empate. É que o ser humano, quando ele quer sair de alguma coisa, eles ficam indagando sempre para um lado que é complicado, né, irmão? Não é verdade? Então, isso aqui está... Agora, quando o corpo for glorificado, aí a gente vai saber tudo disso aqui. Aí, quando tu estiver de frente assim, eu falo, poxa, eu pensei que era literal, não era. Eu pensei que era 1000 anos meu, não era. Aí tu vai saber todo o conhecimento de Deus. Amém? Agora, com esse corpo, a gente é limitado ao conhecimento de Deus.
A gente conhece alguma coisa aquilo que você, poxa, você estudou, você tem a Bíblia Sagrada, tem as interpretações, tem hermenêutica, tem homilética, tem as coisas todas e tal. Então, o Espírito Santo vai lhe dando conhecimento, né? E de interpretações, de revelações, assim como Deus deu para João na ilha de Patmos. Escreveu o livro de Apocalipse. E deixou um alerta para. Ai de nós, eu tenho falado aqui, se não fosse o livro de Apocalipse. Aí o que seria da igreja? A igreja, com o livro de Apocalipse já está dispersa, já não querem nada, viver de qualquer jeito. Não é verdade? Agora imagina se nós não tivéssemos o livro de Apocalipse. Então, vai reinar durante 1000 anos, que será o governo teocrático. Esse governo do homem, ele vai morrer, ele vai acabar. Será um período, nesse período do milênio, que inclusive algumas linhas de pensamento já dizem, alguns até líderes, pastores, que nós já estamos no milênio. Bom, mas o milênio que eu entendo, que é o governo teocrático, vai haver paz. Tu está tendo paz aqui nessa terra? Vai haver uma prosperidade, e quando fala-se de prosperidade, não é só financeira, porque prosperidade financeira, o nosso amado que Deus o levou ontem também tinha, não é? Mas é uma prosperidade onde a doença não reinará, entendeu? Porque se você pode ter paz, mas tem enfermidade, não tem paz? Não tem. Então a paz, ela vai reinar total na nossa vida. E vai ter a longevidade. Longevidade. Que a Bíblia fala que o mais novo vai morrer quantos anos? Quem já leu? 100 anos. 100 anos. O mais novo. Então vai haver uma longevidade. Eu queria estar naquela época, eu já estou indo para. Eu já estou na metade do céu. Se vê se a Sandra está ouvindo, que ela não gosta que eu fale isso. Nem meus filhos. Mas eu já estou na metade. 65, já saí, já estou na metade, não estou? Mas vamos lá. Mas também tem gente aí mais nova aí que eu não sei onde estão, acho que estão lá para lá da terra. Né? Então vamos lá. Então vai prevalecer a paz, a prosperidade. Não adianta os caras virem com tratado de paz agora, que vai haver paz na terra, esses homens se reúnem, sei o que, não vai acontecer nada disso. A Bíblia fala que quando eles se reunirem para trazer paz, haverá o quê? Guerra. É isso que a Bíblia fala. Toda vez que os homens, as nações se reunirem para trazer tratado de paz, haverá guerra. Olha, Israel, acho que os árabes, né, a Arábia Saudita, estava tentando trazer um tratado de paz, inclusive os dois já estavam em conexão, se comunicando bem, as nações. Olha o que houve, guerra. Então não adianta essa coisa de paz, que vai trazer paz, as nações vão se reunir, mas não vai. Porque a paz só reinará mesmo definitivamente no milênio. Amém, querido? No milênio. Então, vai haver longevidade, a justiça de Deus prevalecerá universalmente. Porque o homem, a injustiça totalmente, né? A gente vê lá que tem pessoas presas lá, levando 14 anos de cadeia, e os caras mesmo que eram para estar presos estão soltos. Então há uma injustiça generalizada nesta terra, né? Mas aqui a justiça vai prevalecer universalmente. Os pais da igreja primitiva, por exemplo, vamos colocar aqui, eu vou botar em Irineu, tem um aqui que eu botei, mas eu não gostei muito não. Interpretavam esta passagem como referidos a um período futuro de tempo literal, que é literalmente os 1000 anos, que eram os pais. Por exemplo, vamos ver aqui o livro Salmos 72. Salmos, capítulo 72. Mas é de 1 a 20. Mas pega aí, essa fica para casa, que é muitos versículos. A excelência, a justiça e glória do rei Salomão prefiguram o Messias. Mas vamos pegar uma referência que é menos do que o Salmo aqui. Isaías, profeta Isaías, vem Salmo, Provérbios e Isaías. Salmos, Provérbios e Isaías. Isaías capítulo 9, os 6 e 7. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
e o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. No versículo 7, do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça. Desde agora para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, a referência aqui da justiça, né, de Deus e também, literalmente, do que ele viria para trazer a paz. Príncipe da paz. O que é príncipe? Quando a Bíblia fala de príncipe, principados, etc., tudo, é um líder. Então, ele será um líder da paz. Príncipe da paz. Nós estamos com uma referência também aqui. Eu vou pegar algumas aqui que são menos referências, menos versículos, cada tempo. Jeremias, vem Isaías, profeta Isaías, depois de Isaías é o livro do profeta Jeremias. Capítulo 23, o versículo 5 e o versículo 6, diz assim: o renovo de Davi. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E sendo rei, reinará, prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. O 6, nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Para quem não sabe muito, a Bíblia também usa de tipologia algumas partes de alguns homens bíblicos, era uma tipologia do próprio Cristo que haveria de vir. E Davi é uma referência também, ok? Do seu reinado. Então vamos lá. O milênio, na realidade, se você estiver anotando, não é o princípio de um mundo novo. Por isso que a gente precisa dar aula de novo céu e nova terra, ok? Porque tem aquela confusão, a gente vai ficar no céu, a gente vai ficar na terra. Os adventistas e as testemunhas de Jeová, a escatologia deles diz que a gente vai ficar aqui na terra. Alguns pastores também acreditam, devem estar acreditando que pregam a prosperidade, só dinheiro. Então, para gastar esse dinheiro todo, tem que ficar na terra também, porque lá no céu não vai gastar, né? Não é verdade, irmão? Então, tem que ficar na terra. Então, provavelmente, eles estão com esse pensamento também. Mas eu acredito no céu, onde o Senhor, a Bíblia fala que ele está sentado à destra do Pai. Quando tu olha para baixo, você pensa em Deus? Tu não pensa outra coisa, mas quando tu olha para cima. Não é verdade, irmão? Então ele está sentado no céu. Amém? E a Bíblia fala que ele buscará a sua noiva, com ele habitaremos, estaremos para sempre, diz a Bíblia. Né? Então o milênio, na realidade, ele não é o princípio de um mundo novo, mas o fim do mundo antigo. Amém, queridos? Do mundo que é governado pelo homem. Porque o mundo já não é. No milênio, a Bíblia fala aqui que nós lemos, que Satanás ele será preso por um pouco de tempo. Você sabe que, biblicamente falando, existem 2 anjos decaídos que estão presos. Ok? Já leram a Bíblia? Está na Bíblia. 2 anjos. Porque se eles estivessem soltos, a arrumaça seria muito pior e provavelmente a humanidade não aguentaria. Mas eles estão presos. Só que, depois do milênio, nós vamos falar aqui um pouco, que ele vai ver. O milênio, na verdade, é um mundo novo, né? E o fim do mundo antigo, o mundo da falta de paz, das enfermidades, da doença, do pecado, das pragas, das misérias. Vai ver um mundo novo, onde a paz literalmente reinará, porque é um governo teocrático, não é um governo democrático, não é um governo do homem, mas é um governo teocrático, governo de Deus. Ok, gente? Agora, qual é o propósito do milênio? Porque a gente tem que perguntar, para que o milênio? Tudo tem que ter um propósito. E qual é o propósito do milênio? Primeiro ponto do propósito do milênio: fazer convergir em Cristo todas as coisas. Fazer convergir, porque ainda não é. O que essa terra converge em Cristo? Nada. Pecado, miséria, destruição. A única coisa que eu falei aqui, vou repetir, você que está chegando do outro lado agora, que impede a manifestação ainda do inimigo nessa terra, é a igreja. Por isso que todos os homens
eles tendem-se a tentar destruir a igreja. Olha, ele está trabalhando aí embaixo. Destruir a igreja. Desde a época lá da história da Bíblia, que eles tentaram destruir a igreja. Lembra quando Jerusalém foi destruída? Sempre foi assim, porque a igreja é uma representação do corpo de Cristo na terra. Amém, igreja? Então, é por isso que nós, evangélicos, temos que estar de pé, se alertar, porque a igreja, logicamente, é parede. Mas nós que compomos a igreja de Cristo, temos que lutar e batalhar contra. Por que eles tentam acabar e tudo, inventam tanta coisa para tentar impedir o crescimento do cristianismo na terra? Porque o inimigo tenta colocar isso na mente deles, porque ele sabe, Satanás, primeiro ele sabe que ele é condenado. Ele sabe que ele será preso para sempre, amém, igreja? Ele sabe. Ele, sabedor disso, vai tentar fazer o máximo possível de destruição. A igreja tem que estar de pé com a palavra de Deus, justamente por isso. Lembra como é que a gente canta aqui, tentaram destruir a igreja, né? E não conseguiram? Isso é desde a história da Bíblia. Tentaram destruir, não conseguiram, não conseguirão. Porque a única coisa que impede a atuação total de Satanás nessa terra é a igreja. Agora no milênio, quando vem o início da tribulação, a igreja será arrebatada. Nós estamos ensinando isso nas escatologias quinta-feira. E quando a igreja sair da terra, o Espírito Santo sair da terra, quando começa a tribulação. Mas até então, no milênio, o milênio será fazer convergir em Cristo todas as coisas. É onde nós vemos isso aqui. Pega a Bíblia aí no livro de Efésios. Efésios é Novo Testamento. Carta do apóstolo Paulo, Efésios, Hebreus, Filemão, Timóteo, Tessalonicenses, Efésios. Vamos lá, capítulo 1, o versículo 9 e o 10, diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Versículo 10. Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10. O 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, qual é o propósito do milênio? Porque para que vai ter milênio? Tem propósito. E um dos propósitos é fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto no céu como na terra. Ok? A segunda coisa, o propósito do milênio: estabelecer a justiça e a paz na terra, eliminando toda rebelião contra Deus. Toda rebelião contra Deus. E aí nós já pegamos esse livro, eu vou voltar nele, que os versículos são outros. 1 Coríntios, depois de Romanos, 1 Coríntios, capítulo 15, olha aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, do versículo 24, 15, deixa eu ver o versículo. Vamos do 24 até o 29. Depois virá o fim. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Até o 29. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquela que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em nós. E o versículo 29, eu vou no 29 também, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, absolutamente os mortos não ressuscitam. Eu vou ficar no versículo 28.
Então aqui é estabelecer a justiça e a paz na terra, quando Deus, o milênio, fará que toda rebelião contra Deus será eliminada. Mas por que contra Deus? Não é contra a gente que vem as coisas. E por que contra Deus? Porque nós somos criaturas de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando o Senhor falou para Paulo, que até então era Saulo era aquele que perseguia os evangélicos, que matava, etc. Deus o chamou, e Deus falou assim, Saulo falou assim, ele falou assim, por que me persegues? Olha o que Cristo falou, Saulo, 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 por que me persegues? E Saulo perseguia a Deus? Literalmente não, mas perseguia quem? Os evangélicos. Quando você persegue os evangélicos, você persegue a Deus. A verdade é essa, irmão. Porque nós fomos criados, nós fomos escolhidos por Deus. Tu vê a nação de Israel, foi a nação escolhida por Deus. Desde o início da Bíblia que tentam destruir, não vão conseguir destruir nunca, gente. Porque é uma nação que Deus guardou, lógico. Veja a Bíblia, quando ela errava, Deus mandava os inimigos para seguir ela. Era o próprio Deus que permitia. Mas para quê? Para que Deus permitia? Para que Israel pudesse clamar o Deus novamente. Aí toda vez que Israel clamava a Deus, Deus destruiu os inimigos. Que Ele mesmo, de propósito, permitiu. Tudo na nossa vida Deus permite, para que você possa entender que há Deus na nossa vida. Porque a Bíblia fala que todas as coisas são permitidas por Deus. Amém? Então, qual é o propósito do milênio? Um deles é fazer converger em Cristo todas as coisas. A segunda é estabelecer a justiça para a terra, eliminando toda rebelião contra Deus. Aí você pode colocar aí, quando tem carnaval, quando tem abertura que nós tivemos lá na França agora, Olimpíadas, é tudo uma rebelião contra Deus. Na verdade, é tudo tentando ir contra Deus, e justamente o milênio é para fazer isso. E a terceira coisa é fazer convergir nele, o milênio, todas as alianças da Bíblia. Todas as alianças da Bíblia vão se cumprir, irmãos. Dentre eles, justamente um dos propósitos do milênio. Mas aonde eu vejo isso? Hebreus capítulo. Você que está falando, tu que está achando para elas duas? É você que está achando as duas? Oi? Pensei que você que estava achando para as duas. Hebreus capítulo 8, do 10 ao 12. Hebreus 8, do 10 ao 12. Olha o que diz aqui. Porque este é o concerto, pacto ou aliança. Este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povos. E não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Não vai precisar, sabe por quê, irmãos? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Olha o versículo 12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações eu não me lembrarei mais. Está falando aqui, fazer convergir no milênio em todas as alianças da Bíblia. As alianças da Bíblia serão cumpridas também no milênio. A quarta coisa aqui, que essa eu quero que você se prenda bastante, gostaria que prestasse bastante atenção nessa aí, estiver anotando, é fazer Israel ocupar toda a terra que lhe pertence e fazê-lo cabeça das nações. Então, também dos propósitos do milênio é fazer Israel ocupar toda a terra que lhe pertence, porque até então, antes do milênio, antes desse governo humano, o que vai acontecer
toda vez que Israel quiser ocupar sua terra que lhe pertence, vai ter guerra. Não é verdade, irmão? Não é isso? Vai ter destruição, vai ter morte, como está acontecendo aí que vocês veem aí. Mas justamente porque as alianças de Deus vão prevalecer também no milênio. Então uma delas é fazer Israel ocupar, obrigado, tá, ô Santo? Obrigado. Ocupar toda a terra que lhe pertence e fazer cabeça das nações. Onde eu vejo isso? Profeta Isaías. Vamos voltar para Isaías. Ó. Profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 10. Isaías 11, 10. Diz assim, deixa eu só beber uma aguinha aqui, uma gargantinha. Isaías 11, 10. Diz: e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta o pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Quem é a raiz de Jessé? Estou ligando, não fala alto, eu não ouvi não. Não fica, aqui não tem esse medo de errar não. Não é que a gente fica, já viu o professor na sala de aula? Antes, quando você está dando aula, quem entendeu, eu entendi. Aí quando o cara faz a pergunta, eles demoram a responder. Né? Mas todo mundo entende, né? Mas isso aqui é até importante você levantar o dedo e falar, pastor, estou com dúvida nisso, tá? Eu não posso sanar as dúvidas agora, mas é importante. Tá bom, irmãos? Agora, o quinto propósito do milênio, que as pessoas têm essa dificuldade, se o milênio é literalmente, se é 1000 anos, se não é, os milenistas, etc e tal, mas não sabem por que o milênio, porque o milênio vai ter os seus propósitos, por isso é necessário o milênio. Então, por isso que eu creio que é literalmente 1000 anos. Porque do versículo 1 até o 7, do capítulo 20 de Apocalipse, 6 vezes fala 1000 anos. É uma confirmação. Tudo que você repete é uma confirmação. Então, o quinto propósito do milênio, cumprir as profecias do reino do Messias. Bom, se tem as profecias, em alguma parte tem que ser cumprida. Amém? Então, onde está essas profecias? Livro de Atos, fala aí, Mateus, Atos, isso. Ela está achando direitinho? Parabéns, hein? Isso aí. Tem crente antigo aí que só abre no Apocalipse e não sabe quanto é o Apocalipse. Já imagina um crente de tantos anos lá, não sabia abrir a Bíblia, nem Gênesis nem Apocalipse. Aí é brincadeira, né? E no Salmo que é no meio, né? Atos capítulo 3. Versículo 21, vamos até o 23, olha o que diz aqui. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Versículo 22, porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. O versículo 23. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada entre o povo. Então, um dos propósitos, porque o profeta aqui, tu sabe que Isaías é um profeta messiânico. Então, tudo que ele falava se referia ao Messias, a Cristo. Então aqui se refere a Cristo. Então um dos propósitos do milênio é cumprir as profecias do reino do Messias. Ok? Então, na verdade, irmãos, o milênio não é só para você, opa, que beleza, a gente vai ter paz, agora a gente vai poder passear tranquilo na rua, né? Não vai ter mais tiro, a gente não vai precisar mais ficar orando, livra-me disso, livra daquilo. Não é para isso não. É para cumprir os propósitos de Deus. Amém? Senão você vê, oh, que beleza, né? Aí agora a gente vai viver uma tranquilidade, não? Mas até porque a igreja estará com ele, certo? Então, né? A gente vai aprender isso aqui na escatologia.
Então vamos numa observação aqui do estudo. O milênio será também a resposta às orações dos santos através dos tempos. Então Deus estará respondendo às orações de todos os santos através dos tempos. De todos os tempos, nós tivemos dispensação adâmica, Noé, tivemos abraâmica, e aí nós vemos nas dispensações, até chegar a Cristo, a dispensação que nós estamos hoje, a dispensação da graça. Nós temos a dispensação da lei através de Moisés, etc. Em todo esse período, os profetas falaram, alertaram. Amém? Então, onde está isso aqui? Mateus, aí Mateus, vai para Mateus, capítulo 6, aqui, ó, no versículo 9 e 10. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E o versículo 10 diz: venha o teu reino. Agora aqui, irmãos, olha a oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso aqui é a oração dos santos, capítulo 6. Agora, que reino é esse? É o reino milenar, é o reino da paz, é o reino da justiça de Deus, é o reino do governo de Deus. Porque tem hora que tu não aguenta mais, Senhor, e nós precisamos de fazer essa oração. Não é depois completar a Ave Maria chegando, não precisa completar, termina igual está aqui, o modelo do capítulo 6. Aqui é o modelo, é o resto tudo completado. Mas, então, primeiro, Pai nosso está no céu, é exaltando o Deus poderoso, é crendo que existe um Deus criador dos céus e da terra. Venha logo, porque a gente não aguenta mais, está insuportável, que precisa ver. Os crentes não oram mais assim, sabe por que não oram mais? Porque estão preocupados com essa terra. A gente sabe que é um tormento, mas ninguém quer sair dela. Quem quer morrer aqui hoje? Ninguém quer. Ninguém quer, né? Ninguém quer morrer. A verdade é essa, que a gente tem noções, nossos projetos. A verdade é essa. Mas precisamos fazer essa oração. E o milênio será também a resposta de Deus às orações dos santos. De pedir, Senhor, eu não aguento mais, venha logo o teu reino. Acabe logo esse reinado dessa democracia, desse reino humano de injustiça. Nós precisamos de reinar na justiça. E isso na terra não vai acontecer isso. Tratado de paz, quando reunir, a Bíblia fala, quando tiver reunido para tratado de paz, virá guerra. Mas a paz literalmente só no milênio. Agora vamos para o terceiro tópico. Coloca aí o terceiro tópico. A prisão de Satanás. E a aula é número 13. A prisão de Satanás. Está rindo de quê, meu filho? A prisão de Satanás. Vamos lá. A aula é número 13. E aqui fala da prisão de Satanás. Apocalipse capítulo 20, que nós estudamos aqui. Nós estudamos que Satanás será preso. Lemos aqui? Aí nós lemos Apocalipse 20. Agora eu vou começar a versículo por versículo no capítulo 20. Antes eu vim com referências. Referências através dos tópicos. Agora eu vou vir literalmente dentro do capítulo 20, versículo por versículo. Aí olha do 1 ao 3. Do 1 ao 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. E uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu quem? O dragão, a antiga serpente, que é o que? O diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Aqui, irmão. Para que ia amarrar ele por 1000 anos se não tivesse o milênio de 1000 anos? Então a gente tem que entender, bater uma coisa com a outra para evitar desses livros falar, não, porque nós já estamos no milênio, que o milênio não é literal, que não sei o que, não sei o que lá. Mas vamos lá. E o versículo 3. E lançou no abismo e ali o encerrou. E além de o encerrar, ele colocou selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo.
E logo depois que a gente estiver finalizando, eu vou explicar o motivo porque Deus permitiu que Satanás fosse solto por um pouco de tempo. Bom, ele não foi preso. Por que Deus permitiu que ele fosse solto novamente por um pouco de tempo? Alguém sabe responder? A Isabel, tira a Isabel, que a Isabel quer responder tudo. Alguém sabe responder? Depois de 1000 anos, Satanás está aqui, ele será preso. Mas depois, a Bíblia fala que ele será solto por um pouco de tempo. Aí eu me pergunto, por que Deus permitiu? Se 1000 anos de paz, sabe, André? Responder? Não sabe não, ninguém sabe. Vou explicar. Porque no milênio, veja só, no milênio, é o meu ponto de vista, tá? No milênio, aquela paz, literalmente e tal. Mas o povo, Deus vai ver quem realmente o adorou, ou apenas estava recebendo os seus benefícios de paz, de justiça. Aí ele vai permitir que Satanás seja solto por um pouco de tempo, e ainda vai ter gente que vai seguir Satanás de novo, porque o Senhor vai permitir isso para testá-los. Não é assim com alguns de nós, que quando a gente está na igreja, Deus abençoa, Deus faz isso, Deus não sei o que, Deus não sei o que lá, não é assim? Daqui a pouco o cara, quando está melhorzinho, ele sobe e desaparece. Ele está melhorzinho, ele sobe e desaparece. Aí Deus fala assim, e é da mesma maneira, ele vai permitir, porque ainda vai ter gente que vai seguir Satanás depois. Meu irmão, é dessa maneira, irmão. Então, só que vai haver a prisão. Cumprir-se-á neste momento aqui, no capítulo 20, versículo 3, o verdadeiro, que aí a expressão de uma igreja que usa muito aspa essa expressão, não preciso falar o nome da igreja, está aqui para falar o nome da igreja, que aí a verdadeira expressão está amarrado. Que aí vai estar amarrado mesmo. Porque por enquanto esse negócio está amarrado, não está solto. Esse negócio de falar está amarrado não, está soltinho da Silva, porque a Bíblia fala que ele está solto. Poxa, o mundo já no Madrid está solto, esse negócio está amarrado, não tem nada amarrado, está solto. Agora aqui, literalmente, essa palavra vai se cumprir, está amarrado. No momento, ele ainda está solto. Quer ver? Só você pegar a 1 Pedro, capítulo, aqui, não precisa nem ir lá, não vou ler o que eu sei. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Olha só, o diabo, ele é o que é nosso? Adversário, né? Não é o Botafogo que é o nosso adversário, é o diabo. Né? O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, mas olha aqui a expressão, buscando. Olha a outra, a quem pode tragar. Ele sempre vai tentar isso. Ele vai sempre tentar fazer isso aqui, né? Porque ele está solto, ele ainda está solto. Mas, no capítulo 21 ao 13, ele estará preso, amarrado. Né? Inclusive, a Bíblia fala em João capítulo 14, 30, só você anotar aí, que ele é o príncipe deste mundo. A palavra príncipe na Bíblia é o quê? Líder, ele lidera este mundo aqui. O mundo não está sob o domínio de Deus. Quando alguém fala, por que acontece isso, acontece aquilo? Porque o mundo não está sob o domínio de Deus. O mundo está sob o domínio de Satanás ainda, ele está solto. O que impede ainda, eu vou repetir, irmão, está ao vivo, eu vou repetir, ainda uma destruição maior, é a noiva de Cristo na terra, que é a igreja. Por isso que Satanás tenta destruir a igreja. Por isso, porque o dia que a igreja sair da terra, ele vai sair lá no arrebatamento, ele está dando aos católicos, tu vai ver o que vai acontecer. Porque não vai haver mais Espírito, a igreja foi embora, o Espírito Santo subiu. Amém, igreja? A dispensação da graça vai acabar. Ela tem um período para terminar, assim como as outras dispensações tiveram também.
Depois do período da dispensação da graça acaba. Então, precisamos entender isso aqui. E diz aqui, em 1 João 5,19, essa eu quero ler. 1 João, antes de Apocalipse aí, tem Judas e tal. 1 João 5,19. Diz aqui, sabemos que somos de Deus. Quem é de Deus aí, diga glória a Deus. Diz aqui, sabemos que somos de Deus. E que todo mundo está no maligno, diz a Bíblia. Primeira Epístola Universal de João, capítulo 5, no versículo 19. Então, nós sabemos que nós somos de Deus. Você sabe, eu também sei. Mas diz o quê? Vamos lá, no versículo. Na minha tradução, ele diz assim, e sabemos que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Isso, o mundo inteiro está, umas nações, o mundo inteiro, todo o universo está sob o poder de Satanás, porque ainda não tem o reinado teocrático, que é o que nós estamos dando a aula aqui do que vai acontecer, irmão. O milênio é um privilégio para a igreja. Amém. Ok? Tudo aquilo que você fez, que você fala, meu irmão, as renúncias da nossa vida. Eu, por exemplo, vim para o Evangelho novo, renunciei muita coisa. 42 anos de Evangelho, eu nunca me afastei do Evangelho, nunca saí da presença do Evangelho, nunca. Aquilo que eu recebi, eu sigo até o dia de hoje. Sem me colocar em qualquer lugar que eu estou, na minha posição, mas eu sei aquilo que eu quero para a minha vida. Eu nunca me misturei com outras coisas, nunca saí do Evangelho, nunca me afastei do Evangelho, porque eu tenho consciência e sei daquilo que ainda vai acontecer, que será o do melhor para a igreja de Cristo. Deus não deixará a igreja viver esse sofrimento para sempre. Por isso que ele defende sempre a igreja. Tentaram, Nero matava os cristãos, fazia fogueira lá com os corpos do cristão para aquecer ele, etc., aquelas coisas todas, mas não destruiu a igreja. Aí veio o holocausto, 6 milhões de judeus, não acabaram, porque aquilo que é de Deus ninguém consegue acabar. Amém? Então vamos para cá, vamos para o quarto tópico, já quase finalizando. A primeira ressurreição, está no versículo 4 ao 5. Só não pergunta o capítulo, tá? Que a aula de hoje é capítulo 20. 4, 6 agora. E vi tronos, e assentaram-se sobre ele, e foi-lhes dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus aqui. Vi as almas daqueles que foram degolados, mártires, pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem na sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Aqueles que não se prostraram no anticristo, né? Naquele momento da grande tribulação, né? E nós já estamos ensinando aqui na nossa aula de quinta-feira sobre escatologia, né? O versículo 6, bem-aventurado, diz o 5, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. E o versículo 6 diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, aqui começa, a primeira ressurreição, na verdade, ela começa com o arrebatamento da igreja, ok? A primeira ressurreição, lembrando que nós já começamos essa aula na quinta-feira, para quem está vendo o seminário, ela começa com o arrebatamento da igreja, que está no livro de 1 Tessalonicenses. Aqui, 1 Tessalonicenses é um livro escrito pelo grande apóstolo Paulo, que fica antes do livro de Timóteo. Diz aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos para o versículo 16 e 17. Toda a chave? Diz assim, porque o mesmo Senhor, ele descerá da onde? Vamos lá, irmãos.
Quem achou, irmãos? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar o quê? Primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E por que tem que ressuscitar? Porque o corpo tem que ser também glorificado. Ok, irmãos? E depois nós, os que ficarmos vivos, nós vamos ser o quê? Arrebatados. Amém? Arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. E aí o versículo 18 diz aqui, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. As pessoas querem consolar com aquelas palavrinhas legais, mas isso aqui que é consolo, é falar a verdade da palavra. Porque aqui fala, o apóstolo Paulo fala, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Isto aqui é a palavra, não é palavra de medo, de temor, é palavra de consolo. Amém? Glória a Deus, irmão. Então, o que acontece aqui? Aqui vai ter o arrebatamento da igreja, né? Começa a primeira ressurreição, melhor dizendo, ela começa com o arrebatamento da igreja, de acordo com 1 Tessalonicenses que nós lemos, termina com a ressurreição dos mártires, que fala que aqueles que não se prostraram, fala o quê? Dos mártires da grande tribulação, que não se prostraram, porque vai haver aqueles que vão ficar na grande tribulação. A igreja, segundo nós ensinamos, está na Bíblia, se você entender dessa maneira, tu tem o direito de entender de outra maneira, a igreja, ela será, no meu ponto de vista, passará pela tribulação 3 anos e meio, mas não na grande tribulação. A igreja vai estar arrebatada. Mas vai haver o povo aí, né? Então, o evangelho será pregado e somente aqueles, os mártires que serão salvos, ou seja, aqueles que não se prostrarem ao anticristo e ao sinal da besta. Mas aqui diz aqui, que termina com a ressurreição dos mártires da grande tribulação, que reinarão com Cristo durante o milênio. Então, o que acontece aqui? Aqueles santos mártires que não se prostraram na grande tribulação. Tá bom, irmão? O restante dos mortos está no versículo 5, do capítulo 20. Olha aqui, 5. Mas os outros, porque quando fala os outros, está falando do restante. Então fala aqui, ó, mas os outros mortos não reviveram. Está aqui, ó, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, quando fala aqui os outros, está falando aqui o restante dos mortos, conforme o versículo 5. O que quer dizer? São os ímpios, que conforme Apocalipse capítulo 20, pega o 12 e 13, no 20, o 12 e 13. Aqui fala do juízo final. Aqui, ó. E viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Olha o versículo aqui, 13. E deu o mar, o quê? Os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, olha o que vai acontecer aqui. O restante dos mortos, eles são os ímpios, que conforme o livro, capítulo 20, mas no versículo 12 e 13, ressuscitarão. E para que ressuscitarão, irmãos? Ressuscitarão para juízo do grande trono branco. Olha cá, a igreja vai passar pelo juízo do grande trono branco, mas vai passar pelo tribunal de Cristo. Guardou isso aí, irmãos? Tribunal de Cristo é uma coisa, presta atenção, e o juízo do grande trono branco é outra. O juízo do grande trono branco só vai passar os ímpios que não receberam Cristo ou não foram escolhidos por Ele. Amém, igreja? Para julgamento da sua condenação eterna. No tribunal de Cristo, nós iremos os santos para recebimento do galardão. Não é para condenação. Agora, no juízo, aí eles têm que ressuscitar, entendeu? Olha aqui, irmão. O mar vai trazer seus mortos, porque muitos morreram lá,
afogados, insetos e tal, então o mar vai ter que trazer. Tem morto que nunca foi encontrado, o mar vai trazer. O inferno vai devolver até o inferno. Os mortos vão vir, porque eles terão que vir justamente para que eles passem também pelo julgamento do grande trono branco, que é o julgamento da condenação eterna. Mas nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Só para a gente separar esse lado aí, ok, irmãos? E a gente vai aqui, quase finalizando, a soltura de Satanás. Do 7 ao 10, eu quero me prender essa parte aqui para vocês entenderem. Capítulo 20, do 7 ao 10. Mas e aqui que acabando os 1000 anos, diz que Satanás será solto da sua prisão. Sairá enganar novamente, irmãos. Vai enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog, Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajudar em batalha. Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos, cidade amada, mas desceu fogo do céu e hoje devorou. E o versículo 10, quero me prender aqui, diz que o diabo que o enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o céu. Então vamos lá. Ao completarem 1000 anos, irmão, quem está aprendendo a palavra aí? Eu sei, não é fácil ministrar e não é fácil entender, mas com um pouco de vontade a gente aprende. E isso é importante que vocês aprendam. Não fica aprendendo só bênção, vitória, conquista, carro novo, né? Isso é tudo besteira. Silvio Santos foi, ficou tudo dele aí. E ele tinha uma palavra legal. O que ele falava? A vida não se leva a nada, só se leva a alegria e sorriso. Ele sabia disso. Tanto que ele deixou tudo preparado para que o enterro dele não tivesse multidões, não fizesse adoração, não fizesse nada para não ser adorado. Tu sabe por que o corpo de Moisés não foi encontrado? Porque aquele povo ia adorar o corpo dele. E o único que é digno de adoração é Jesus. E morre esses caras aí igual Pelé, ficou não sei quanto dia para ser enterrado, passa por tudo que é lugar como que fosse uma adoração. E tudo que é idolatria é pecado contra Deus. Então ele já sabia disso, que ele tem um princípio, ele é descendente de judeus, ele conhecedor do rito judaico, ele sabia de tudo isso, então preferiu ficar ele e a família e corretamente. E aplaudo isso aí. Porque esse negócio de ficar passando, nego aplaudindo, nego adorando, isso é idolatria. Ok? Então está certíssimo. Eu aplaudo a família dele. Então vamos aqui. Ao se completar os 1000 anos, Satanás será solto. Não diz aqui? E aí foi aquela minha pergunta. Ele será solto pelo mundo a seduzir as nações novamente, que ele só sabe fazer isso. Satanás, eu sempre falei, ele trabalha na cultura, ele trabalha na ciência, ele trabalha na política, ele trabalha no futebol, ele trabalha em todas as áreas. Todas as áreas, escola de samba, todas as áreas Satanás trabalha no ser espiritual. E ele será solto, a primeira vontade quando ele está solto, porque não há salvação para ele. Ok? Mas se houvesse, era para falar assim, pô, vamos mudar um bocadinho, né? Mas logo de cara, quando ele é solto, depois dos 1000 anos, né? Permissão de Deus, ok, irmão? Ele será solto, ele vai seduzir as nações novamente. E qual é as nações que ele vai seduzir novamente? Pode abrir um parênteses e colocar: povos rebelados contra Deus. Na escatologia nós falamos das nações, dos 10 chifres, que a Bíblia fala, são 10 reinados. Chifres ali é reinados. É uma tipologia de reinos. Autoridade, chifre. Nem sempre chifre é autoridade, né? Só para brincar um pouco aqui, né? Mas aqui na Bíblia chifre é autoridade. Daí de que é, meu? Chifre é autoridade, né? Então, ele vai vir, porque sempre a vontade dele, ô Sandro, é sempre fazer as nações enquanto as próprias nações. Que a Bíblia fala reino contra reino, nações contra nações, pai contra filhos, assim vai, etc e tal. Essa é a vontade de Satanás. E quando acabar os 1000 anos, ele será solto e sairá novamente pelo mundo a seduzir as nações. O que é que ele vai fazer? Ele vai lançar um furioso ataque contra os santos
daquele tempo, ou seja, do reino milenal. Não vai acabar o milênio? E aí ele veio novamente tentar lançar de uma forma furiosa novamente contra o povo que estava no reino milenial. O propósito de Deus que permitiu, querida diaconisa Cleide, que ele fosse solto novamente, neste ato de soltura momentânea. Por que eu falo momentânea? Porque a Bíblia fala por um pouco de tempo. Não está aqui por um pouco de tempo? Está por um pouco de tempo. Então, momentânea é, primeiro, por que Deus vai permitir? Já vai vir para cá, filho? Vou finalmente poder dar uma chamada. O tempo está acabando. Eu estou em pé, vocês estão sentados? Pastor é o único que fica ali em pé no louvor e em pé para pregar. É assim mesmo. Se eu tiver que ficar até amanhã aqui, eu fico. Porque se Deus não tivesse me chamado, ou eu já estava em Ricardo Albuquerque há muito tempo, ou eu estava preso igual Satanás. Mas aprove o Senhor me chamar, né, irmão? Graças a Deus por isso, né? Então vamos lá. Então, Sam, por que Deus permitiu momentaneamente que ele fosse solto? Logo após o milênio. Primeiro, revelar o coração humano não convertido. Então, ele permitiu para revelar o coração humano não convertido, permanece que o coração do homem permanece inalterado, mesmo sobre o reino pessoal do Filho de Deus. Então, ele estava, alguns viveram ali no milênio, recebendo tudo de Deus. Sabe aquela árvore, vamos aqui para o paraíso, você pegava o fruto da terra, o fruto não ficava podre não, a podridão das comidas, das frutas veio após a Satanás. Aqueles frutos você comia, se alimentava o dia todo. Era assim. E aí, mesmo assim, quando o Senhor falou daquela árvore, você não toca não, tá? Tem um montão, ele não falou quantas, mas imagina quantas árvores tinha naquele lugar, irmãos. Quantas? Um paraíso daquele tamanho. Mas justamente naquela que Deus falou, já pega aquele teu filhinho e fala assim, ó, pega teu filho e fala assim, ó, não toca nisso aqui não. Pô, tu alertou ele. É ou não é? Ou não é, gente? Tu alertou, ele estava calminho lá, não ia mexer em nada. Quando falou, não mexe aqui não, é ali que ele vai mexer. Pode ficar certo disso. É rebeldia. O ser humano tem um espírito de rebeldia. Ou não é, gente? Você chega aqui, ó, não falou nada. Enquanto não falou, ele não estava notando nada. Se Deus não falasse daquela tu não toca, ia ficar tudo legal. Mas Deus já falou para testá-lo. Porque foi Deus que criou. Criatura dele, vamos testar. Então tu pega teu filho, né, Mateus? Não, Mateus não faz isso não. Mateus já está grande. Né, Mateus? Não toca aqui não. É justamente ali, meu neto está lá, aqui não, tá? Daqui a pouco o Theo está lá tocando aqui. Mas só não fala nada, ele nem ia para lá. Então é dessa maneira aqui, né? O povo estava lá no milênio, mas o que acontecia? Só os benefícios. É igual o governo da terra, quando vê alguém que quer ser alguma coisa assim, pegar o mais certo e tudo, o benefício, mas o cara não quer aquilo. Quando o outro der o melhor, ele vai para o outro, ou não é? Quando o outro acha que pensa que é o melhor, ele vai para o outro e ponto final. Até os políticos de partidos fazem isso. Eu vou pegar esse partido aqui porque eu vou ganhar mais votos. Mas quando ele vê que ele não sei o que, ele passa para o outro, ponto final, e essa é a vida. Eu não quero saber disso. Então, o que vai acontecer aqui na soltura de Satanás? O Senhor permitiu para ser revelado aquele povo, tá, que lançando furioso ataque, revelar o coração humano não convertido, que permanece inalterado mesmo sobre o reino pessoal do Filho de Deus. Segundo, demonstrar pela última vez quão pecaminoso é a natureza humana e que o une por si mesmo jamais se salvará, mesmo sob as melhores condições. O milênio, melhores condições que o milênio? Melhores condições que o paraíso? O milênio vai ser o paraíso. Paz, longevidade, as pessoas ficam aí
comprando um remédio para ficar mais aparência de novo. Não adianta, na hora que tiver que ficar velho, vai ficar velho. O rostinho que vocês tinham também tinha. Cabelo que vocês tinham, o seu não, deixa eu ver um ali. Não tem mais ninguém, tem aquele ali. Eu também já tive. O meu era no ombro, você não era. Eu tive esse privilégio. Mas vai caindo, porque é a Bíblia. É o pecado. Então não adianta. Né? Então por que Deus, não, eu vou, após o milênio, eu vou largar Satanás de novo para testar essa humanidade, que esse homem, que já é pecaminosa, sempre foi, sempre será, sempre quer só os benefícios, etc. Então, se um dá um benefício, hoje eu sou esse aqui porque está me dando benefício, mas se o outro der melhor, eu vou para o outro. E ponto final, isso é o coração humano, e Deus permitiu para isso. E a terceira coisa, demonstrar que Satanás é totalmente incorrigível. Por isso que ele permitiu. Para mostrar e demonstrar para aqueles que estavam ali também, que Satanás é totalmente incorrigível, não há salvação para ele. Satanás e seus seguidores, então, serão o que, irmãos? Satanás e seus seguidores, eles serão derrotados. Ao cercarem a cidade santa, que a Bíblia fala, Jerusalém é chamada cidade santa. Shalom Jerusalém, Paz Jerusalém. A Bíblia pede a gente para orar por Jerusalém. Orai por Jerusalém. Isso é bíblico, isso é ordem imperativa. Deus deu uma ordem, orai pela paz de Jerusalém. Nós esquecemos de orar pela paz de Jerusalém, porque onde eu escutei, todas as emissoras estavam falando sobre o falecimento do homem e tal. E a maioria deles falava assim: Silvio Santos, em tudo que colocava as mãos, prosperava, porque era judeu. O versículo da Bíblia diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi os meus descendentes a mendigar o pão. E se refere aos judeus. Que é verdade, é bíblico. O brasileiro chega ali, abre um negócio, daqui a pouco sabe que o brasileiro é difícil conseguir alguma coisa no negócio, né? Primeiro que os filhos de brasileiro, quando o pai tem um negócio, sabe o que ele faz? Ele quer comprar um carro novo para o pai, para o filho e para a família toda. O japonês chega no Brasil com chinelinho de rego, uma camisinha, vai dar pastel e caldo de cana. E prospera também. Ou não? Mas vê lá, você tem carrão, tem isso aqui. Na primeira coisa que o brasileiro, quando tem um negócio que ele pensa que já é empresário, ele quer comprar carro, quer comprar casa, quer comprar isso, quer comprar aquilo, se ferra depois. Essa é a verdade, irmãos. Então, justamente, eu estava todas eles falando dele, tudo que ele colocava a mão, ele prosperava. Colocava a mão, prosperava, porque é bíblico, é a palavra de Deus, e o propósito de Deus. Vai ver aqui o propósito de Deus. E um deles aqui é guardar a nação de Israel. Todas as nações da terra estarão voltadas contra Israel. Todas elas voltadas contra Israel. Mas nenhuma conseguirá destruir. Porque a Bíblia fala aqui, demonstrar, a Bíblia fala: Satanás e seus seguidores são derrotados, e ao cercar a cidade santa, sendo consumidos pelo fogo do céu. Quando eles cercarem a cidade santa, eles serão consumidos pelo fogo do céu. Onde está isso aqui? Mateus capítulo 25. Já estou finalizando, tá? Mas eu preciso de finalizar a aula, por isso, não vai ficar incompleto. Mateus, senão eu serei injusto com você. Mateus capítulo 25. Português, abre uma loja de ferragens, caiu um parafuso, ele pega aquele parafuso e guarda, cara. Brasileiro, cai um montão de parafuso, ele chuta e joga fora. O português pega cada parafuso e guarda. Aí ele prospera, na loja ele prospera também, porque ele sabe que aquele parafuso juntando um e o outro é um centavo que está ali. Na verdade, tem que aprender muito, tá? Antes de querer ser empresário, vamos aprender um pouco. Mateus 25, 41.
Diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Olha aqui, irmão, ao que estiver à sua esquerda. Olha o que está aqui: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E o fogo eterno foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Diz aqui, para o diabo, o fogo eterno não foi preparado para a criatura de Deus. Mas esses aqui que se rebelaram contra Deus depois do milênio, mostrou o próprio coração de onde estava, esse daqui será também lançado com Satanás e o diabo no fogo eterno. Entendeu o negócio? Não venha para a igreja. Eu sou evangélico há 42 anos, com muita honra, muita honra. Eu nunca vim para culto para pedir nada a Deus. Eu nunca fui para a igreja para falar: Deus me dá isso. Eu nunca. Não vou em congresso de nada, não vou em reunião de pastores, não vou nesses brabra, não vou em lugar nenhum, fico aqui na minha. Não gosto desses. Agora a política, então estão me chamando para café de pastores direto. Eu falei: vai falar em política, eu não quero saber de política. Mas por que eu faço isso? Porque, irmãos, a gente precisa de conhecimento da palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é poder. Então eu nunca vim para a igreja para querer nada de Deus. Porque o que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez, completou. Você lembra quando Ele estava na cruz? Que Ele falou assim: Pai, Ele gritou: Pai, tudo está consumado. O que Ele quis dizer ali? Você precisa interpretar o que lê. O que Ele quis dizer? Pai, acabou. O plano de salvação eu estou cumprindo agora. Está tudo consumado. Cabalmente. Toda a história da Bíblia, desde o início, tentaram destruir a história. Os pais, os patriarcas, para que não chegássemos até Cristo. Que era o Cordeiro Pascal, que era o Cordeiro de Deus. O único digno de abrir o livro, diz a Bíblia. O único digno de abrir o livro. Então a gente precisa vir para a igreja por amor a Ele. É isso que eu quero falar, irmão. Você não pode vir para a igreja para querer alguma coisa dele. Você tem que vir por amor a Ele, porque Ele te amou. E a Bíblia fala que Ele te amou quando você ainda era pecador, irmão. É difícil você amar alguém com essas características. Mas Ele te amou quando você ainda era miserável pecador. Então a única coisa, mas eles no milênio estavam ali por aquilo que estavam recebendo. Tem gente que está na igreja por aquilo que está recebendo. E quando não recebe, indaga a Deus: por que Deus? Por que Deus? Se você quer um melhor emprego, vai correr atrás, vai estudar, vai fazer um concurso. Deus me dá um emprego melhor. Não tem nada disso. Deus não é dono de agência de automóvel para: Senhor, Deus me dá um carro. Deus é muito maior do que tudo isso. E o propósito de Deus, Ele veio para destruir Satanás para sempre. Amém, igreja? Que atormenta o mundo, que atormenta a humanidade, as doenças, as enfermidades, o sofrimento, a tristeza, as dores. Olha que a Bíblia fala que lá não haverá dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais choro. E a Bíblia fala que Ele enxugará do teu rosto todas as lágrimas. É o que a Bíblia fala. Então você precisa ser um crente, mas não é um crente de vir para a igreja. Inclusive a Bíblia fala que Satanás também crê, mas ele teme. A palavra crente é muito vaga. Crente é aquele que crê em alguma coisa. Mas os discípulos, pela primeira vez, lá em Antioquia, pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Porque a palavra cristão é diferente de crente. Cristão é seguidor de Cristo. Eu sempre falo aqui, a igreja, enquanto o mundo te amar, tu tem que ter um certo cuidado.
Porque o mundo tem que te odiar. Eu vejo aí, não, as igrejas, porque o mundo está amando. Quando o mundo te amar, toma cuidado. Porque o mundo tem que odiar a igreja. Porque o mundo já não alinha. A igreja, ela está se adequando ao mundo. Olha Romanos capítulo 12. Vou finalizar aqui, irmão, mas Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai a nossa mente. O que é conformar com o mundo? É tomar forma do mundo. Quando eu me conformar com o mundo, eu não estou me conformando com essa vida aqui. Isso não é tomar forma do mundo. E a igreja está tomando forma do mundo. E justamente esses serão também aprisionados no inferno do Satanás para sempre. Por isso que a gente tem que ter seriedade na palavra. Não importa quantas pessoas vão estar na igreja, eu não dou quantidade, quantos vão estar aqui. Mas eu fui chamado para pregar a verdade na palavra. Eu não estou aqui por multidões, eu não estou aqui para isso, eu não sou salvo por quantas pessoas vão estar na igreja. Eu tenho que cumprir meu papel, eu fui chamado para pregar a verdade. Esse é o meu papel, esse é o ministério. E não enganar ninguém. Eu preciso falar a verdade. Porque isso aqui é uma seriedade, isso aqui vai acontecer, isso aqui é verdade, irmãos. Satanás e seus seguidores serão destruídos, derrotados. Amém? E eu vou finalizar agora aqui, com essa parte aqui. O último tópico. A segunda ressurreição e o julgamento do grande trono branco. Agora sim. A segunda ressurreição e o julgamento do trono branco. Pega o 11 e 15, para a gente não ler mais cada tempo. Daqui a pouco as mulheres vão mandar mensagem, está na hora de chegar em casa. Depois de 40 anos casado, eu vou fazer agora, a mulher já não presta muita atenção na hora que tu vai chegar em casa não, mas os novinhos, elas prestam certeza. Né, Sandra? Oi? Falou alto, ela ouviu, rapaz. Vamos lá. Apocalipse 20 vai do 11 ao 15. A segunda ressurreição dos mortos e ímpios. O trono branco simboliza o quê? Vamos lá. Trono branco. Quando você ouve falar trono branco, simboliza a santidade de Deus. Amém? Amém. Por isso trono branco, que é o topo de seus atributos, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Diante deste trono branco estarão quem? Todos os ímpios. Está lá. Ó, peguei o versículo aí para mim não ler. O 12, o 13 de Apocalipse 20. E também o 11 até o 15. Para mim não ler mais cada tempo. Diante deste trono estarão os ímpios, e grandes e pequenos, nobres e escravos. A Bíblia fala que ali, eu vou finalizar agora, mas eu quero que tu preste atenção agora. Vai se abrir, livros se abrirão neste momento. Quais serão esses livros? Quais serão esses livros? Porque vai se abrir livro nesse momento. Está no versículo aí que eu não vou ler por causa do tempo. Primeiro, no versículo 12. Alguém lê aqui o 12? Deixa eu pegar aqui que eu já estou aqui com ele. Deixa eu estar no outro livro. Vamos aqui. 20, o 12. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono e abriram-se o quê? Os livros. Abriram-se os livros, não abriu o livro. Então não só tem o livro da vida, como falam por aí, mas abriram-se o livro. São 2 livros. Quais são esses 2 livros? Primeiro, o livro da vida e o livro das obras. Amém? O livro das obras. O livro da vida é o livro dos salvos. Quem é salvo aí, diga glória a Deus. Amém? Você não tem certeza não? Eu tenho, que a salvação não veio por mim e por Deus. Amém? Foi Ele que me deu. Olha aqui, ó, Lucas. Preciso de ler isso aqui. Eu vou finalizar, mas eu tenho que ler. Senão a minha consciência fica me cobrando. Capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, 20. Aqui, ó. Diz assim: mas não vos alegreis, porque se vos sujeito o Espírito.
Alegrai-vos antes que estarem os vossos nomes escritos nos céus. Né? Não fica alegre porque você expulsou demônio, você curou enfermo, não. Mas se alegra por aqueles que o seu nome está escrito no livro dos céus, então no livro da vida. Amém? O livro da vida é o livro dos salvos. Tem várias referências, depois eu dou. E o livro das obras? O livro das obras contém o registro feito dos ímpios, pelos quais serão julgados. Todos os ímpios que morreram em incredulidade e rejeição de Deus serão agora lançados no lago do fogo, que é a segunda morte. O que essa palavra segunda morte é? Morte eterna, ou a separação de Deus para todos sempre. Porque a morte eterna tanto é para os salvos como para os perdidos. Morte eterna com Deus e morte eterna com Satanás no inferno para todos sempre, mas as duas eternas. Então, dois livros: livro da vida e livro das obras, porque Deus é justo. Amém? Glória a Deus. Finalizamos aqui essa penúltima aula. Até então a última, que eu ainda vou preparar outra. Quando eu preparar, a gente ministra. Vamos cantar aqui. E logo depois você pega o teu envelope e abençoa a igreja com a tua oferta. E estaremos finalizando aqui o culto desta manhã. Glória a Deus. Com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Escanteio eu sou, o meu lar é o céu. Vem Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele
estiverem. Leva guardado por ti, livrando de todo mal. Cuida dos teus filhos. Abençoa aqueles que ofertaram na tua casa. Obrigado por aqueles que têm contribuído com esse lugar para que aqui esteja a porta aberta pregando a tua palavra. Fique conosco. Com o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja que vai subir, diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele tudo. Louvor, Deus abençoe, graça e paz.